Capítulo 29. Na noite seguinte do funeral, a minha jovem patroa e eu estávamos sentadas na biblioteca, chorando tristemente a nossa perda e fazendo conjecturas quanto ao futuro sombrio que se apresentava para nós. Tínhamos chegado à conclusão de que a melhor coisa que poderia acontecer a Catarine era ter permissão para continuar a residir na granja, pelo menos enquanto Linton vivesse. Isto, no caso de o pai dar autorização a ele para vir viver conosco, e a mim para continuar como sua governanta. Essa solução parecia-me boa demais para depositar nela grandes esperanças, mas tinha fé que assim fosse, e comecei até a animar-me com a perspectiva de conversar e de conservar o meu lugar, e, acima de tudo, de poder continuar a cuidar da minha jovem patroa. Assim pensava, quando um dos criados que havia sido despedido, mas que não partira ainda, entrou apressado na sala dizendo que aquele demônio do Heathcliff estava atravessando o pátio e perguntava se deveria fechar a porta na sua cara. Mesmo que fôssemos suficientemente loucas para fazê-lo, não teríamos tido tempo. O Sr. Heathcliff não se deu ao trabalho de bater ou de fazer anunciar. Era dono e o senhor de tudo, e usou esse privilégio para entrar em casa sem dizer palavra. O som da voz do criado guiou diretamente à biblioteca. Entrou e, dando-lhe ordem para sair, fechou a porta. Era a mesma sala onde ele, 18 anos antes, estivera como visita. Pela janela entrava o mesmo luar, e lá fora estendia-se a mesma paisagem de outono. Não tínhamos ainda acendido as velas, mas todo o aposento se distinguia claramente, mesmo dos retratos na parede. O rosto altivo da senhora Linton, ao lado da afável afeição do pai. O Sr. Heathcliff avançou para a lareira. O tempo pouco havia modificado a sua aparência. Era o mesmo homem, o rosto escuro, talvez mais pálido e mais sereno agora, um corpo um pouco mais pesado, e as diferenças ficavam por aqui. Ao vê-lo, Catarina levantava-se, obedecendo ao impulso de escapar. Espere, ordenou ele, pretendendo-a pelo braço. Acabaram-se as fugas. Onde pensa que vai? Vim para buscá-la de volta, e espero que seja uma filha submissa e não encoraje o meu filho a mais desobediências. Quando descobri o papel dele nessa história, fiquei sem saber que castigo lhe aplicar. Ele é tão frágil que um simples beliscão é capaz de matá-lo. Mas como poderá avaliar pela cara dele? Recebeu o que era devido. Trouxe-o para baixo uma noite, antes de ontem, e sentei-o numa cadeira. Não toquei mais nele. Mandei Harrington sair para ficarmos a sós na sala. Ao fim das 2 horas, chamei Joseph para levá-lo para cima. Desde então, a minha presença tem um tal poder sobre os seus nervos como se eu fosse um fantasma. Acho que me vê constantemente, mesmo que eu não me encontre por perto. Harrington diz que ele acorda de noite em sobressalto, chamando-o para protegê-lo de mim. E goste ou não do seu precioso marido, vai ter de voltar. É essa a sua obrigação. Transfiro para você todo o meu interesse nele. Por que não deixa a senhorita Catarina ficar aqui? Implorei, e manda Master Linton para junto dela. Já que detesta os dois, não sentirá muito a falta deles. Serão apenas um tormento diário para o seu coração desnaturado. Estou à procura de um inquilino para a granja, explicou ele, e quero os meus filhos junto a mim para estar seguro. Além disso, esta moça tem de trabalhar para ganhar o seu sustento. Não vou mantê-la no luxo e na ociosidade depois que Linton morrer. Apressa-se e vá preparar. Não me obrigue a forçá-la a isso. Eu vou, aqueceu Catarina. Linton é tudo o que tenho para amar neste mundo, e apesar de o senhor ter feito tudo para torná-lo odioso aos meus olhos, e eu odiosa aos olhos dele, não conseguirá fazer com que nos odiemos, e o desafio de maltratá-lo na minha presença ou tentar assustar-me. Quanta presunção, retrucou Heathcliff, mas não gosto de você o suficiente para maltratá-lo. Enquanto ele durar, o privilégio do tormento será todo seu. Não serei eu que vou torná-lo odioso a seus olhos. O seu feito encantador encarregar-se-á disso. Depois da sua fuga e das consequências que isso lhe trouxe, está tão amargo que aviso desde já para não esperar agradecimentos pela sua nobre devoção. Ouviu descrever a Zilá o quadro muito agradável do que lhe faria se fosse tão forte como eu. Inclinação não lhe falta, e a própria fraqueza lhe aguçará o espírito para encontrar um substituto para a força. Eu sei que a natureza dele é ruim, pois ele é seu filho, mas ainda bem que a minha é melhor para poder perdoá-lo. Tenho certeza de que ele gosta de mim,
O que é razão suficiente para que eu lhe corresponda, Sr. Heathcliff? O senhor não tem ninguém que o estime, e por isso, mais infeliz que nos torne, teremos sempre a consolação de saber que a sua crueldade é apenas resultado da sua imensa infelicidade. O senhor é muito infeliz, não é? Solitário como o demônio e, como ele, invejoso. Ninguém gosta do senhor, ninguém vai chorar pela sua morte. Não queira estar na sua pele. Catarine falou como uma espécie de triunfo melancólico. Parecia estar decidida a adaptar-se ao espírito de sua família, disposta a retirar prazeres das mágoas dos seus inimigos. Acabará por lastimar ser quem é, ameaçou o sogro, se permanecer aí mais um minuto que seja. Vá, sua bruxa, traga suas coisas. Ela saiu, emanando arrogância. Na sua ausência, aproveitei para implorar para mim o lugar de zelar no Morro dos Ventos Uivantes, propondo trocá-lo com o seu, mas ele não me atendeu e mandou-me ficar calada. Então, pela primeira vez, correu olhar por toda a sala até encontrar os retratos. Depois de examinar o da senhora, disse: Levarei este comigo para casa. Não porque necessite dele, mas. Virou-se bruscamente para o fogo e continuou com o que, a falta de melhor descrição, classificarei de sorriso. Vou contar o que fiz ontem. Convenci o coveiro que estava cuidando da sepultura de Edgar Linton a remover a terra de cima do caixão dela e o abri. Por um momento, pensei que ficaria ali para sempre, quando vi o seu rosto novamente. É ainda o seu rosto. Foi difícil o homem conseguir arrancar-me daquela contemplação, mas disse-me que o aspecto se alteraria em contato com o ar, e então eu abri um dos lados do caixão e voltei a cobri-lo. Não do lado de Linton, diabos o levem. Quem dera que ele tivesse sido soldado num caixão de chumbo. E gratifiquei o coveiro para que não me arranque aquela parte do caixão dela quando eu for enterrado, e faça o mesmo com o meu. É assim que vai ser. E depois, quando Linton nos alcançar, não vai saber distinguir-nos. O senhor é muito perverso, Sr. Heathcliff, exclamei. Não tem vergonha de perturbar os mortos? Não perturbei ninguém, Nelly, e trouxe a mim mesmo alguma paz. E tu, assim, terás mais chances de me manteres debaixo da terra quando chegar a minha vez. Perturbá-la? Não. Ela em que me tem perturbado dia e noite ao longo de 18 anos, incessantemente, sem remorsos, até ontem à noite. Mas ontem à noite dormi tranquilo. Sonhei que dormia o meu último sono ao lado dela, também adormecida, com o coração parado e o rosto frio colado ao dela. E se ela se tivesse desfeito em pó, ou pior ainda, com que teria então sonhado? Perguntei. Que me desfazia em pó com ela e que era ainda mais feliz. Retorquiu. Pensas que temo essa transformação? Esperava por essa mudança quando levantei a tampa do caixão, mas alegra-me que ela só se inicie quando eu partilhar com ela. Além disso, se o seu rosto impassível não me tivesse causado uma impressão tão forte, dificilmente me teria libertado daquele estranho sentimento que começou de forma tão singular. Tu sabes como a sua morte me deixou enlouquecido para todo sempre, de uma madrugada a outra, implorando-lhe que voltasse para mim, invocando o seu espírito. Acredito nas almas do outro mundo. Estou convencido de que não só existem, como de fato estão entre nós. No dia em que ela foi sepultada, caiu uma nevasca. À noite fui ao cemitério. Soprava um vento gelado, tudo era solidão. Não receava que o paspalho do marido vagueasse por ali até tão tarde, e ninguém mais tinha motivos para ali aparecer. Sozinho e inconsciente de que apenas um amontoado de terra solta nos separava, disse para mim mesmo: Vou tê-la nos meus braços novamente. Se estiver fria, pensarei que é deste vento norte que me gela e, se inerte, vou julgar que estará adormecida. Tirei uma pá do depósito de ferramentas e comecei a retirar a terra com todas as minhas forças. A pá bateu no caixão, caí de joelhos e continuei com as mãos. A madeira principiou a estalar junto aos parafusos e eu estava prestes a alcançar o meu objetivo, quando me pareceu ouvir um suspiro vindo de cima, da abertura da cova, como de alguém que se inclinava sobre mim. Se ao menos conseguisse tirar isto, falei. Depois que deitassem pesadas de terra sobre nós ambos. E fiz um esforço ainda maior. Ouvi outro suspiro, dessa vez perto do meu ouvido. Quase podia sentir seu sopro quente deslocando o ar gélido. Eu sabia que não estava ali nenhum ser vivo.
No entanto, tal como nos apercebemos da proximidade de um corpo material na escuridão, mesmo sem podermos vê-lo, senti que Kate estava ali sob mim, não só sobre mim, mas acima da terra. Do coração flui-me um súbito sentimento de alívio que se espalhou a todos os meus membros. Renunciei à minha tarefa angustiante e senti-me imediatamente consolado, infinitamente consolado. A sua presença estava comigo e permaneceu enquanto eu voltava a encher de terra a sepultura e me guiou depois até em casa. Podes rir, se quiseres, mas tinha certeza de que a encontraria lá. Estava certo de que ela estava comigo e não podia deixar de olhar para ela. Ao chegar ao Morro dos Ventos Uivantes, corri ansioso para a porta, mas encontrei-a trancada. Recordo-me de que o maldito do Orchal e a minha mulher não me deixavam entrar. Lembro-me também de ter dado uns valentes pontapés em Orchal, que o deixaram quase morto, e de correr depois pela escada acima para o meu quarto, e também dela olhar à minha volta impaciente. Senti-la junto de mim, quase podia vê-la, e no entanto não a via. Devo ter suado sangue na angústia do meu desejo e no fervor das minhas súplicas para vê-la, nem que fosse de relance. Mas nada vi. Ela se comportou como tantas vezes o fizera em vida, como um demônio para comigo. E desde então, muitas vezes, mais e outras menos, tenho sido o joguete dessa tortura insuportável. Tortura infernal que me deixa de os nervos tão tensos que, se não fossem resistentes como cordas de violino, há muito teriam ficado tão frouxos como os de Linton. Quando estava na sala com Hareton, tinha a impressão de que se saísse, a encontraria. Quando andava pelo brejo, que a encontraria voltando para casa. Quando saía, apressava-me a regressar, pois ela devia estar em algum lugar no Morro dos Ventos Uivantes. Disso eu tinha certeza. E quando eu ia dormir no seu quarto, era de lá escorraçado, não podia descansar, pois no momento em que fechasse os olhos, eu a via do lado de fora da janela, ou a abrir os painéis da cama, ou a entrar no quarto, ou até com a cabeça delicada pousada na mesma almofada dos tempos de criança. Mas tinha de abrir os olhos para ver. 100 vezes os abria e fechava durante a noite, e sofria sempre a mesma desilusão. Destroçava-me o coração. Por vezes gemia em voz alta, daí aquele velho tonto do Joseph se ter convencido de que a minha consciência estava possuída pelo demônio. Agora que a vi, tenho paz, um pouco mais de paz. Foi uma estranha forma de matar, não às polegadas, mas em frações ínfimas, iludindo-me com o aspecto de uma esperança durante 18 anos. O Sr. Heathcliff fez uma pausa e limpou a fronte. Ele tinha os cabelos colados na testa, úmidos de transpiração, e os olhos fixos nas brasas da lareira. As sobrancelhas descontraídas, mas ligeiramente erguidas nas têmporas, amenizavam o aspecto endurecido do seu semblante, mas lhe conferiam uma expressão peculiar e perturbadora, e a dolorosa aparência de que vive obcecado por alguma coisa. O seu desabafo fora-me dirigido apenas em parte, e, como tal, mantive-me em silêncio, pois não estava gostando de ouvi-lo falar. Passados alguns instantes, retomou o exame do retrato, retirou-a da parede e encostou ao sofá para melhor poder contemplá-lo. Enquanto assim se ocupava, entrou Catarine, declarando que estava pronta para partir assim que lhe dessem um cavalo. Manda entregar isto amanhã, ordenou Heathcliff. Depois, dirigindo-se a ela, acrescentou: Pode bem passar sem o cavalo. A noite está agradável e não vai precisar de cavalos no Morro dos Ventos Uivantes. Para passeios que dará, bastam muito bem as pernas. Vamos. Adeus, Ellen, murmurou a minha querida senhorita. Quando me beijou, seus lábios estavam frios como gelo. Vem visitar-me, Ellen, não te esqueças. Não penses em tal coisa, Ellen Dean, disse o meu novo pai. Quando desejar falar contigo, eu próprio virei aqui. Não quero ninguém metendo o nariz na minha casa. Fez sinal a Catarine para que o precedesse, e ela, lançando para trás um olhar que me partiu o coração, obedeceu. Fiquei a vê-los da janela, descendo o jardim. O Sr. Heathcliff agarrava o braço dela, embora a princípio ela se esquivasse, mas ele, estulgando a passo, a fez entrar na alameda do parque, e perderam-se por detrás das árvores. Capítulo 30. Fui uma vez ao Morro dos Ventos Uivantes, mas não mais vi Catarine desde que foi embora. Quando perguntei por ela, Joseph segurou a porta e não me deixou entrar.
Disse que a senhora Linton estava ocupada e que o patrão não estava em casa. Se não fosse Zilar ter me contado alguma coisa, eu não saberia se estavam vivos ou mortos. Pela conversa dela, percebi que considerava a Catarine muito arrogante e que não gostava dela. Ao chegar, Catarine lhe pediu ajuda, mas o Sr. Heathcliff ordenou que tratasse apenas das suas coisas e deixasse a nora cuidar de si própria, com o que Zilar concordou, já que é uma mulher mesquinha e egoísta. Catarine mostrou-se infinitamente aborrecida com essa negligência e devolveu a indiferença com desprezo, inscrevendo assim a minha informante na lista dos seus inimigos, como se lhe tivesse feito um grande mal. Tive uma longa conversa com Zilá, há cerca de 6 semanas, pouco antes de o senhor chegar, um dia em que nos encontramos na charneca, e ela me contou o seguinte. A primeira coisa que a senhorita Lytton fez quando chegou ao Morro dos Ventos Uivantes foi correr a escada acima, sem ao menos dar boa noite a mim e a Joseph. Fechou-se no quarto de Linton e lá ficou até de manhã. Depois, quando o patrão de Earnshaw tomava um café da manhã, ela entrou na sala e perguntou toda trêmula se poderíamos chamar um médico, pois o primo estava muito doente. Já sabemos disso, resmungou Heathcliff, mas a vida dele não vale um vintém. Não vou gastar um vintém com ele. Mas eu não sei o que dizer, balbuciou ela. E se ninguém me ajudar, ele morrerá. Saia daqui, vociferou o patrão, e não me aborreças mais com notícias sobre ele. Ninguém aqui se importa com o que possa ou não acontecer a ele. Se tu se importas tanto, trata tu dele. Se não, tranca-o no quarto e deixa-o lá. Depois, ela começou a incomodar-me, e eu respondi que já tivera minha cruz com aquela criatura enfadonha, e que cada qual tinha suas obrigações e a dela era cuidar do marido, uma vez que o patrão me ordenara-lhe que lhe entregasse essa tarefa. Como se arranjaram os dois, isso eu não sei. Calculo que o marido fosse bastante rabugento e gemesse dia e noite, não a deixando descansar. Isso via-se bem pelo rosto pálido e as olheiras profundas. Por vezes, aparecia na cozinha como se quisesse pedir ajuda, mas eu não podia desobedecer ao meu patrão, o que nunca me atrevia a fazer, senhora Dean. E embora achasse que estava errado não mandar chamar o Sr. Kenneth, também não era da minha conta dar conselhos ou opiniões, e também nunca quis envolver-me nesse assunto. Uma ou duas noites depois de todos terem ido deitar, abri a porta do meu quarto e a vi sentada no alto das escadas, chorando. Mas entrei logo, com medo de ser obrigada a intervir. Eu tinha pena dela, é claro, mas não podia perder o meu emprego. Finalmente, uma noite ela veio ao meu quarto e fiquei com os cabelos em pé com as suas palavras. Vai dizer ao Sr. Heathcliff que o filho dele está morrendo. Desta vez tenho certeza. Levanta-te imediatamente e vai avisá-lo. Dito isso, desapareceu. Fiquei um quarto de hora à escuta, tremendo inteira. Não se ouvia nada, a casa estava silenciosa. Ela deve ter se enganado, disse para mim mesmo. Ainda não foi desta vez. Não vale a pena incomodar o patrão. E voltei a pegar ao sono. Mas fui de novo acordada pelo som estridente da campainha, a única que nós temos instalada de propósito no quarto de Linton, e pelo chamado do meu patrão para que fosse ver o que estava acontecendo e lhes dissesse que aquele barulho não deveria continuar. Dei-lhe então o recado de Catarina. Praguejou entre dentes e não tardou a sair do quarto com uma vela na mão, dirigindo-se para o quarto deles. Eu fui atrás. A senhora estava sentada à cabeceira, com as mãos entrelaçadas no regaço. O sogro entrou. Aproximou-se à luz do rosto do filho, olhou para ele e tocou. Depois virou-se para ela. E agora, Catarina? Pergunto-lhe. Como te sentes? Ela emudecera. Como te sentes, Catarina? Insistiu ele. Ele está em paz, e eu estou livre, volveu ela. Deveria sentir-se bem, mas continuou sem conseguir esconder a amargura. O Senhor deixou-me tanto tempo sozinha lutando contra a morte, que é apenas morte o que vejo e sinto. Sinto-me morta. E era o que parecia mesmo. Dei-lhe um pouco de vinho. Harrington e Joseph, que tinham sido acordados pela campainha e pelo som dos passos, entraram no quarto depois de escutarem a nossa conversa do lado de fora. Joseph ficou, creio eu, indiferente à morte do rapaz. Harrington parecia um tanto perturbado, embora estivesse mais ocupado em olhar para a senhora do que em pensar no próprio primo. Mas o patrão ordenou-lhe que voltasse para a cama, pois não queríamos a sua ajuda. Mais tarde, mandou Joseph levar o corpo para o seu quarto e disse-me para voltar para o meu, de maneira que a senhora Heathcliff ficou sozinha. De manhã, o patrão mandou-me dizer-lhe que deveria descer para tomar o café da manhã.
Ela tinha se despido e parecia preparar-se para dormir. Disse-me que estava doente e foi que eu estranhei. Levei o recado ao Sr. Heathcliff e ele respondeu-me: Bem, que fique assim até depois do funeral. Vá lá em cima de vez em quando para ver se ela precisa de alguma coisa. E assim que vires melhor, vem dizer-me. Segundo Zilá contou, Kate permaneceu no quarto por 2 semanas. A criada ia vê-la 2 vezes por dia e teria se mostrado muito mais amigável de suas demonstrações de gentileza se não fossem imediatamente repelidas com arrogância. O Sr. Heathcliff visitou-me numa única ocasião para lhe dar a conhecer o testamento de Linton. Nele, o filho deixava ao pai todos os seus bens, incluindo os bens móveis da mulher. A pobre criatura fora ameaçada ou coagida a assinar aquele documento na semana em que Kate estivera ausente, quando da morte do pai. Sendo menor, Linton não podia dispor de seus bens. No entanto, o Sr. Heathcliff reclamou-os e entrou na posse deles em nome da mulher e em seu próprio nome, suponho que legalmente. Fosse como fosse, Catarine, destituída de bens e amigos, não podia contestar a usurpação. Ninguém, a não ser eu, disse Zilá, aproximou-se do quarto dela, e também ninguém veio perguntar por ela. A primeira vez que desceu à sala foi num domingo à tarde. Quando lhe levei o jantar, tinha resmungado que não suportava mais o frio. Eu lhe disse que o patrão ia à granja dos tordos e que eu e Earnshaw não nos opunhamos o que ela descesse. Assim, logo que escutou o cavalo do Sr. Heathcliff se afastar, apareceu toda vestida de negro e com os caracóis louros despretensiosamente penteados para trás da orelha. Joseph e eu costumamos ir à capela aos domingos. Joseph tinha ido para lá, continuou Zilá, mas eu achei mais convincente e conveniente ficar em casa. Os jovens devem sempre ser vigiados pelos mais velhos, e Harrington, apesar de todo o seu acanhamento, não é nenhum modelo de bom comportamento. Disse-lhe que era provável que a prima se juntasse a nós e que estava acostumada a respeitar o dia do Senhor. Portanto, ele deveria deixar de lado as espingardas e o trabalho enquanto ela ali estivesse. Ficou ruborizado ao ouvir a notícia e olhou para as mãos e roupas. A pólvora e o óleo de baleia, num instante, desapareceram de vista. Percebi que tencionava fazer-lhe companhia, e pela sua atitude, adivinhei que gostaria de se mostrar apresentável. Ri como não me atrevo a rir quando o patrão está presente e ofereci-me para ajudá-lo, divertindo-me com a sua atrapalhação. Ele ficou amuado e começou a praguejar. Eu sei que a senhora Dean, prosseguiu ela, vendo que eu não ficaria muito satisfeita com o seu procedimento. Pensa que a sua querida menina é refinada demais para o Sr. Harrington e não deixa de ser razão. Mas eu gostaria de acabar com o orgulho dela. Afinal, de que vale agora os estudos e as finuras? É tão pobre quanto a senhora ou eu, ou até mais, porque nós até temos o nosso pé de meia. Harrington acabou deixando zelar e que lhe disse que lhe pedisse ajuda. E ela conseguiu, com os seus galanteios, colocá-lo de bom humor. Por isso, quando Catarina chegou, o rapaz esqueceu-se dos insultos anteriores e, segundo contou a governanta, tentou mostrar-se amável. A senhora entrou na sala, contou ela, fria como gelo e altiva como uma princesa. Levantei-me e ofereci o meu lugar no caldeirão, mas ela torceu o nariz para minha delicadeza. Earnshaw também se levantou e convidou a se sentar no banco da frente ao fogo, comentando que ela devia estar com muito frio. Estou morrendo de frio há mais de um mês, respondeu ela, pronunciando cada palavra com desdém. E ainda ela, mesmo buscar uma cadeira, sentou-se afastada de nós dois. Depois de se aquecer um pouco, olhou em volta e descobriu uma série de livros dentro do armário. Levantou-se de pronto para ir buscá-los, esticando-se para alcançá-los, mas estavam muito altos. O primo, depois de observar seus esforços por alguns instantes, ganhou finalmente coragem para ajudá-la. Ela estendeu o vestido e ele colocou em seu regaço o primeiro livro que colocou à mão. Aquilo foi um grande progresso para o rapaz. Ela nem lhe agradeceu, mas Harrington sentia-se de tal forma agradecido com ela por não ter recusado sua ajuda, que se aventurou a colocar-se atrás da prima enquanto ela folheava os livros, chegando mesmo a debruçar-se sobre o seu ombro e a apontar para o que mais lhe chamava atenção em certas ilustrações. Nem se ofendia com a maneira insolente como ela virava a página bruscamente sob o seu dedo. Contentava-se em recuar um pouco e ficar contemplando a prima em vez do livro. Ela continuou a ler, ou a procurar alguma coisa para ler. Pouco a pouco, a atenção do rapaz foi se concentrando nos espessos caracóis acetinados dela. Na posição em que estavam,
Nem ele podia ver o rosto dela, nem ela podia ver o dele. E então, talvez não muito consciente do que fazia, mas muito mais como uma criança atraída pela chama de uma vela, passou da contemplação ao toque. Ele estendeu a mão e tocou num caracol tão delicadamente como se tratasse de um passarinho. Se o rapaz tivesse espetado uma faca em seu pescoço, a senhora não poderia ter reagido com mais violência. Sai daqui! E já! Como te atreves a tocar-me? Por que estás aí parado? Gritou ela com repulsa. Não te suporto. Volto já lá para cima se te aproximasses de mim. Master Harrington encolheu-se e, com o ar mais fechado deste mundo, foi sentar-se no banco em silêncio. Ela continuou folheando os livros com mais meia hora. Por fim, Earnshaw atravessou a sala e sussurrou no meu ouvido. Pede-lhe que nos leia alguma coisa, Zilá. Já não posso ficar sem fazer nada e gostaria tanto de ouvi-la. Mas não lhe digas que fui eu que pedi. Finge que és tu que queres. Master Harrington gostaria que lesse para nós, minha senhora, disse eu logo em seguida. Veria isso como um grande favor e ficaria muito agradecido. Ela franziu o sobrolho e ergueu os olhos e respondeu. Master Harrington e todos vocês, façam-me o favor de entender que rejeito qualquer simulação de bondade que, hipoteticamente, possam dirigir a mim. Desprezo a todos e não tenho nada a dizer. Quando era capaz de dar a minha vida por uma palavra amiga, ou mesmo para ver o rosto de um de vós, todos se afastaram de mim. Mas não me queixo. Vim até aqui embaixo porque tenho frio, e não para vos distrair ou para desfrutar de vossa companhia. O que foi que eu fiz? Disse-lhe o primo. De que é que me acusa? Oh, tu és uma exceção, respondeu-lhe a senhorita Heathcliff. Nunca dei pela tua falta. Mas eu me ofereci mais de uma vez e pedi ao senhor Heathcliff que me deixasse cuidar de... Argumentou ele, animando-se com a protuberância da prima. Cala-te, vou lá para fora, seja para onde for, só para não ter de ouvir a tua voz, disse a senhora. O rapaz resmungou que, se dependesse dele, ela podia ir até para o inferno e, pegando a espingarda, voltou às suas ocupações dominicais. Falava agora, sem freios, e ela preferiu voltar para a sua solidão. Mas faziam dias muito frios e o clima devia estar gélido no quarto dela. Então, apesar do orgulho, ela foi obrigada a aceitar a nossa companhia, cada vez por mais tempo. Mas daí em diante, eu não permitiria que voltasse a desdenhar da minha boa vontade e tornei-me muito rígida com ela. A senhora não tem entre nós quem a ame ou estime, e também não o merece, pois a cada pequena coisa que alguém lhe diga, irrita-se e não respeita ninguém. Chega de interromper o patrão, atrevendo-se a desafiá-lo para que o castigue. E quanto mais sofre, mais peçonhenta se torna. A princípio, ao ouvir o relato de Zilá, decidi que deixaria meu emprego, procuraria uma casinha e levaria Catarina para viver comigo, mas o Sr. Heathcliff nunca permitiria. E de momento, não vejo outro remédio senão Kate casar-se novamente, plano que está fora do meu alcance em realizar. E assim terminou a história da senhora Jim. Apesar da profecia do médico, as minhas forças estão voltando rapidamente. E embora esta seja apenas a segunda semana de janeiro, tenciono a ir a cavalo ao Morro dos Ventos Uivantes dentro de 1 ou 2 dias, para informar o meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres. E se quiser, pode começar a procurar um novo inquilino para a granja, a partir de outubro. Não me seduz nem um pouco a ideia de passar aqui outro inverno. Capítulo 31. O dia ontem esteve claro, sereno e frio, tal como tinha decidido. Fui ao Morro dos Ventos Uivantes. A minha governanta convencera-me a levar um bilhete à sua menina, ao que não me recusei, pois a boa mulher nada de estranho viu no seu pedido. A porta da frente estava aberta, mas a cancela encontrava-se fechada, tal como na minha última visita. Bati e chamei Earnshaw, que avistei dentre os canteiros do jardim. Ele veio abrir o cadeado e entrei. Apesar de rústico, ele é na verdade um belo rapaz. Desta vez, observei-o com atenção. Aparentemente, faz o mínimo de esforço possível para tirar partido de seus predicados. Perguntei se o Sr. Heathcliff se encontrava em casa. Respondeu-me que não, mas que voltaria para o jantar. Eram 11 horas. Anunciei a minha intenção de entrar e esperar meu senhorio, e ele de imediato abandonou as ferramentas e me acompanhou, mais no papel de um cão de guarda do que de substituto do dono da casa. Entramos juntos. Catarina estava na sala, preparando uns legumes para a refeição que se aproximava. Pareceu-me mais taciturna e menos animada que da primeira vez que a vira.
com o seu já habitual desrespeito pelas mais elementares regras de boa educação, mal olhou para mim, continuando o que estava fazendo, sem se dignar a responder à minha reverência ou ao meu cumprimento. Ela não me parece tão amável como a senhora Jim me quis fazer crer, pensei eu. É realmente uma beldade, mas não é nenhum anjo. Earnshaw disse-lhe com maus modos que levasse as coisas dela para a cozinha. Leva-as tu, respondeu ela, empurrando-as para longe, assim que deu a tarefa por terminada. Depois foi sentar-se no banco perto da janela e entrevê-se e recortando-se figurinhas de pássaro e de outros animais nas cascas dos rabos que tinha do regaço. Aproximei-me dela, fingindo apreciar a vista do jardim, e então deixei cair habitualmente com em seu colo o bilhete que me fora confiado pela senhora Dean, sem que Harrington notasse. Ela, porém, perguntou em voz alta, derrubando o papel no chão. Que é isso? Uma carta de uma velha amiga sua, governanta da granja. Esclareci, aborrecido por ela ter denunciado meu gesto generoso e receoso de que o bilhete fosse tido como uma carta minha. Depois dessa explicação, de bom grado, ela teria apanhado o papel, mas Harrington foi mais rápido. Apanhou e guardou-o no colete, dizendo que o Sr. Heathcliff teria de vê-lo primeiro. Catarina limitou-se a desviar o rosto para o lado e tirou furtivamente do bolso um lencinho que levou aos olhos. O primo, após breve luta para calar seus sentimentos, tirou o bilhete do bolso e deixou-o cair aos pés de Catarina, da forma mais descordial que pôde. Ela apanhou o papel e leu ansiosamente. Depois fez algumas perguntas para mim acerca dos habitantes e dos animais de estimação de sua antiga morada, e, espraiando o olhar pelos montes, murmurou para si mesma. Quem me dera voltar a morar e montar em mim e cavalgar morro abaixo, e depois subir pelo outro lado. Como estou cansada. Sinto-me encurralada, Harrington. E apoiou a linda cabeça no parapeito da janela, com um misto de bocejo e suspiro, e caiu numa espécie de melancólica abstração, sem saber nem querer saber se nós a observávamos. Senhora Heathcliff, comecei eu, depois de permanecer sentado e calado por algum tempo. A senhora não sabe, mas a conheço muito bem, tão bem que acho estranho não querer conversar comigo. A minha governanta não se cansa de falar da senhora e de tecer os maiores elogios. E sei que ficará muito desapontada se eu voltar sem notícias suas, a não ser a de que recebeu o bilhete e não disse nada. Percebeu-me e pareceu-me admirada com este discurso e perguntou: Ellen gosta do senhor? Sim, gosta muito, respondi sem hesitar. Pois então diga-lhe que gostaria muito de responder à carta que me mandou, mas que não disponho aqui do necessário para escrever, nem ao menos um livro de onde possa arrancar uma folha. Não há livros nesta casa? Exclamei. Como aguenta viver aqui sem livros, se me permite perguntar? Eu me disponho de uma vasta biblioteca na granja. Aborreço-me frequentemente. Se me tirassem os livros, ficaria desesperado. Quando eu tinha livros, lia constantemente, explicou Catarina. Mas o Sr. Heathcliff nunca lê, então enfiou na cabeça que vai destruir todos os meus livros. Há semanas que não os vejo. Certa vez tentei procurá-los entre a coleção de livros teológicos de Joseph, para sua grande indignação, e outra vez, Harrington, encontrei alguns escondidos no teu quarto. Uns em latim, outros em grego, alguns contos e alguns poemas, todos velhos amigos que me trouxera para esta casa. E tu te apoderaste deles como uma praga, e me pega e se apropria das colheres de prata, pelo simples prazer de roubar. A ti não servem de nada, ou então os escondeste por maldade, para não deixares ninguém usufruir deles, já que tu não pode fazê-lo. Talvez a tua inveja tenha motivado o Sr. Heathcliff a despojar-me dos seus tesouros. Mas eu tenho a maior parte deles escritos na minha memória e impressos no meu coração, e disso ninguém pode privar-me. Earnshaw ruborizara-se com as revelações da prima sobre a sua reserva literária privada e balbuciou algumas negativações às acusações sofridas. O Sr. Earnshaw deseja muito provavelmente aumentar seus conhecimentos, observei eu, indo em socorro dele. Não se trata de ter inveja, minha senhora, mas sim da ambição de ter os seus conhecimentos. Estou certo de que ele será dentro de poucos anos uma pessoa instruída. E, entretanto, quer me ver afogada em estupidez, retorquiu Catarina. Eu já o escutei tentando soletrar e ler sozinho, e quantos erros ele cometeu. Gostaria que repetisses as baladas de Chevy Chase da maneira que eu leste ontem. Foi divertidíssimo. Eu te ouvi, e também te ouvi folhear o dicionário à procura das palavras difíceis,
e praguejares por não entenderes as explicações. Evidentemente, o jovem não gostava de ser alvo de escárnio por causa da sua ignorância e de seus esforços para se instruir, e eu concordava com ele. Então, recordando o episódio contado pela senhora Jim acerca da sua primeira tentativa de dissipar as trevas em que fora criado, observei. Se me permite, senhorita Heathcliff, todos nós um dia partimos do início, e todos nós tropeçamos e vacilamos. Tivessem os nossos professores rido em vez de nos ajudar, continuaríamos ainda hoje a tropeçar e a vacilar. Ora, respondeu ela, não é meu desejo limitar a sua aquisição de conhecimentos, mas ele não tem o direito de se apropriar do que me pertence e de torná-lo ridículo aos meus ouvidos com seus erros crassos e aquela pronúncia terrível. Esses livros, tanto em prosa como em verso, são para mim sagrados pela associação de ideias que sugerem, e detesto vê-los devassados e profanados em sua boca. Além disso, ele escolheu minhas obras prediletas para repetir, como se o fizesse premeditadamente. Por instantes, o peito de Harrington palpitou em silêncio. Via-se que lutava contra arraigados sentimentos de humilhação e raiva, que só muito custo controlava. Eu me levantei e, com a intenção cavalheiresca de minimizar seu embaraço, fui até o limiar da porta, apreciando a paisagem que daí se desfrutava. Ele seguiu meu exemplo e abandonou a sala, mas reapareceu pouco depois, trazendo meia dúzia de livros. Atirou-os no regaço de Catarine, dizendo: Fica com eles. Nunca mais quero lê-los, nem falar deles, nem pensar neles. Agora não os quero, volveu ela. Irei lembrar-me de ti, sempre que os abrisse e passaria a odiá-los. Catarina abriu um volume que evidentemente já tinha sido bastante manuseado e leu um excerto, imitando o jeito hesitante de um principiante. Depois deu uma gargalhada e empurrou o livro com repulsa. Ora, escuta, continuou provocativa, começando a ler da mesma maneira uma passagem de uma velha balada. Mas o amor próprio do rapaz não aguentou mais esse tormento. Eu o ouvi e não posso dizer que tenha discordado de todo o método aplicar-lhe um corretivo manual, calando assim aquela língua viperina. A insolente tudo fizera para ofender os sentimentos delicados, ainda que incultos, do primo, e um argumento físico foi o único meio ao seu alcance de ajustar contas e pagar-lhe na mesma moeda a humilhação sofrida. Em seguida, apanhou os livros e os jogou no fogo. Pude ver na sua expressão a angústia que esse sacrifício lhe causava. Julgo que, ao vê-los consumirem-se, ele recordava o prazer que lhe haviam proporcionado e que esperava poder continuar a desfrutar. E adivinhei também qual devia ser a motivação de seus estudos secretos. Toda a vida se concentrara e se contentara com a fatia e a faina da dia a dia e as suas divisões boçais, até Catarina atravessar seu caminho. A vergonha de ser escarnecido por ela e a esperança de, por ela, ser incentivado foram seus primeiros estímulos para voos mais altos. Porém, em vez de lhe evitarem uma coisa e lhe proporcionarem a outra, os seus esforços de elevação aos olhos dela tinham produzido o efeito contrário. Sim, é só esse benefício que um bruto toma tu e que pode extrair deles, gritou Catarine, mordendo o lábio ferido e observando as chamas com um olhar indignado. Acho melhor que te cales, ameaçou furioso o rapaz, mas a agitação impediu de continuar. Ele sugeriu rapidamente para a saída, de onde depressa me afastei para lhe dar passagem. Porém, assim que transpôs, encontrou-se com o Sr. Heathcliff, que tinha subido os degraus, e o agarrou pelos ombros, perguntando: Que tens tu, rapaz? Nada, respondeu Hareton, desvencilhando-se dele para ir sofrer sozinho a sua cólera e o seu desgosto. O Sr. Heathcliff seguiu com o olhar e suspirou. Seria estranho eu ficar frustrado, murmurou, sem dar conta do que eu estava logo atrás dele. Mas, quando procuro no rosto dele a imagem do pai, é cada vez mais o rosto dela que vejo. Como diabo pode ela ser tão parecido? Até me custa olhar para ele. Pousou os olhos no chão e entrou em casa, carrancudo. Havia nele uma ansiedade e uma inquietação que eu não lhe notara antes, e parecia até mais afilado. A nora, ao avistá-lo da janela, tratou de escapar para a cozinha, pelo que achei sozinho na sala. Muito fogo em vê-lo de novo, Sr. Lockwood, disse ele, em resposta à minha saudação. Em parte por motivos egoístas, não creio que me fosse fácil substituir a sua falta neste descampado. Já várias vezes perguntei a mim próprio o que o terá trazido a estas paragens.
Apenas um capricho, suponho eu, respondi. O mesmo desejo que me impele agora para longe daqui. Parto para Londres na próxima semana e estou aqui para comunicar-lhe que não renovarei o contrato de arrendamento da Granja dos Tordos para além dos 12 meses inicialmente acordados. Não tenciono continuar morando lá. Muito me espanta. Então, cansou-se de viver isolado do mundo? Mas, se veio aqui com o propósito de pedir para ser desabrigado, de pagar os meses que faltam, por não ocupar a propriedade, digo-lhe desde já que perdeu a viagem. Nunca deixo de exigir o que é meu por dever. Não vim aqui pedir coisa nenhuma, exclamei, já bastante irritado. Se quiser, fechamos já as nossas contas. E tirei a carteira do bolso. Não, não, respondeu friamente. Sei que deixará o suficiente para saldar as suas dívidas se resolver não voltar. Não tenho assim tanta presença. Sente-se e jante conosco. Afinal, um hóspede que se sabe que não volta pode ser muito bem recebido. Catarine, venha pôr a mesa. Onde está, Catarine? Catarine reapareceu, transportando uma bandeja com facas e garfos. Hoje você almoça com Joseph, ordenou-lhe Heathcliff em meia voz, e fique na cozinha até ele sair. Ela obedeceu sem pestanejar as ordens dele. Talvez não se sentisse tentada a transgredi-las. Vivendo como vive entre caipiras e misantropos, é bem provável que não saiba apreciar a companhia de pessoas de outra classe quando a oportunidade aparece. Com o Sr. Heathcliff sinistro e sombrio de um lado e Harrington mudo do outro, a refeição decorreu sem alegria, e despedi-me assim que pude. Poderia ter saído pelos fundos, para ver Catarina ainda mais uma vez e irritar o velho Joseph, mas Harrington recebera ordens para me trazer o cavalo até a entrada principal, e meu anfitrião fez questão de me acompanhar ele próprio até a porta, pelo que não pude satisfazer ao meu desejo. Como é triste e monótona a vida desta casa, pensava eu, enquanto cavalgava a estrada fora. Para a senhora Heathcliff, seria a realização de algo ainda mais romântico que um conto de fadas se eu e ela nos tivéssemos afeiçoado, como a sua boa aia desejava. E dali partissem os dois para a atmosfera borbulhante da cidade. Capítulo 32. 1802. Em setembro, fui convidado para umas batidas na propriedade de um amigo, situado no norte, e durante a jornada dei comigo inesperadamente a 24 quilômetros de Gimmerton. Estava eu parado numa taberna de estrada para refrescar os cavalos, quando passou uma carroça carregada de aveia verdinha recém-ceifada, e o moço da cavalaria, que segurava o balde de onde os cavalos bebiam, me comentou: só pode vir das bandas de Gimmerton. Fazem sempre a cega 3 semanas depois de toda a gente. Gimmerton? Repeti. A minha estada nesse local já tinha se diluído em minha memória como um sonho. Ah, já sei. A que distância fica? Uns 22 quilômetros por montes e vales. Muito mau caminho, explicou ele. Acometeu-me o súbito desejo de visitar a Granja dos Tordos. Pouco passava do meio-dia e lembrei-me de quem poderia passar a noite debaixo do meu próprio teto, em vez de pernoitar numa estalagem. Além disso, poderia perfeitamente dispor de um dia para acertar as contas com meu senhorio, poupando-me assim o incômodo de ter de voltar àquelas paragens. Depois de descansar um pouco, mudei meu criado a informar do caminho para a vila, e para a grande canseira dos meus animais, conseguimos cobrir a distância um pouco mais de 3 horas. Deixei o criado em Gimmerton e desci ao vale sozinho. A igreja de pedra cinzenta parecia ainda mais cinzenta, e o cemitério naturalmente isolado parecia mais isolado ainda. Na descida, avistei uma ovelha tosando a erva rala entre as sepulturas. O tempo estava bom e quente, talvez até quente demais para viajar, mas o calor não me impediu de apreciar a paisagem encantadora que se estendia para cima e para baixo. Se tivesse vindo em agosto, sou certo de que teria ficado tentado a passar um mês no meio de toda aquela solidão. No inverno, nada havia de mais desolador, porém, no verão, nada de mais divino que esses vales estreitos cavados entre colinas e o tapete agreste de urzes ordeando nas colinas. Cheguei à grande antes do pôr do sol e bati à porta, mas a julgar pela espiral de fumaça azulada que se elevava na chaminé da cozinha, calculei que os moradores estivessem nos fundos da casa e não me ouvissem. Entrei, por isso, no pátio.
Sentada sob o alpendre, uma mocinha de 9 ou 10 anos fazia tricô, e, reclinada sobre os degraus da porta da cozinha, uma mulher velha fumava pensativamente um cachimbo. A senhora Jean está? Perguntei à mulher. Senhora Jean? Não, já não mora aqui. Foi para o morro. Então a senhora é a nova governanta? Sim, senhor. Sou eu quem toma conta da casa, respondeu. Pois eu sou o Sr. Lockwood, o seu patrão. Haverá algum quarto onde possa me instalar? Gostaria de passar a noite aqui. O patrão! Exclamou ela, espantada. Como é que eu ia adivinhar que o senhor voltaria? Por que não mandou dizer que vinha? Não há um só lugar em condições nesta casa. Não há, não, senhor. Pousou o cachimbo e correu para dentro de casa, toda azafamada, seguida da menina. Entrei também e logo percebi a veracidade da informação e o quanto a minha vinda inesperada havia transformado a pobre mulher. Tranquilizei-a. Iria primeiro dar um passeio e, enquanto isso, bastava que me preparasse um canto na sala, onde eu pudesse cear, e um canto no quarto para dormir. Nada de varrer ou de fazer grandes limpezas. Contentava-me com um bom fogo e lençóis limpos. Ela parecia desejosa de fazer o seu melhor, embora tivesse metido o cabo da vassoura na lareira, em vez do atiçador, e utilizado também erradamente outros utensílios. Não obstante, retirei-me confiante da sua boa vontade em arranjar-me um lugar onde, na volta, pudesse descansar. O Morro dos Ventos Uivantes era o destino da excursão a que me propusera. Ia saindo do pátio quando me ocorreu outra ideia. Está tudo bem no morro? Inquiri. Acho que sim, pelo que sei, respondeu ela, saindo apressada, com uma panela cheia de um monte de brasas. Ainda tentei perguntar por que razão a senhora Jean tinha abandonado a granja, mas era impossível prender a atenção da mulher no meio de tal atropelo, de forma que saí e fui andando devagar, com a incandescência do crepúsculo atrás de mim, e à minha frente a limpidez do luar. E esmorecendo, e o outro lado clareando à medida que eu transpunha os limites do parque e subia a ladeira pedregosa que conduz à propriedade do Sr. Heathcliff. Ainda não tinha conseguido avistar a casa, e tudo o que restava da luz do dia era uma claridade difusa, em tons âmbar, que se esfumava a oeste na linha do horizonte. Podia, contudo, enxergar cada pedra do caminho e cada folhinha de erva, graças à esplêndida luminosidade do luar. Não foi preciso saltar da cancela nem bater. Esta cedeu ao primeiro contato da mão. Grandes progressos, pensei comigo. E notei ainda outro, com a ajuda do olfato, uma fragrância de coivos e flores de trepadeira que inundava o ar, vinda dos lados do pomar. Tanto as portas como as janelas se encontravam abertas, o que não impedia, segundo o uso das regiões ricas em carvão, que um belo fogo rubro iluminasse a lareira. O conforto que se tira de tal visão compensa largamente o excesso de calor. Além disso, a sala é tão grande que os que lá moram têm espaço de sobra para fugir aos seus efeitos. Dessa feita, os seus ocupantes haviam procurado assento perto de uma das janelas. Antes mesmo de entrar, pude vê-los ouvi-los conversando, e como tal fiquei observando e escutando, movido por um misto de curiosidade e inveja que intensificava conforme eu me aproximava devagar. Contrário, disse uma voz metálica e cristalina. Já é a terceira vez que repito, meu grande ignorante. E olha que não repetirei mais nenhuma vez. Ou decoras, ou puxo-te os cabelos. Contrário. Pronto, respondeu outra voz profunda, porém suave. E agora me dá um beijo para ter aprendido tão depressa. Não, primeiro tens de ler tudo de novo, corretamente, sem um único erro. O falante masculino começou a ler. Tratava-se de um jovem respeitavelmente vestido, sentado a uma mesa e com um livro diante de si. As suas feições atraentes irradiavam prazer e o seu olhar errava impacientemente a página para a não pequena branca pousada em seu ombro, que o repreendia com uma leve palmada na face se o aluno se mostrava desatento. A dona da mão conservava-se em pé, atrás do rapaz. Os seus caracóis leves e reluzentes mostravam-se às vezes com os anéis de cabelos castanhos, quando ela se inclinava para examinar de perto o trabalho dele. E o rosto, por sorte, ele não podia ver-lhe o rosto. Senão, como poderia manter-se atento? Eu, que podia vê-lo, mordi o lábio de despeito por ter perdido a oportunidade de fazer algo mais do que me deslumbrar com uma beleza tão impressionante. A lição acabou.
Não sei um aluno ter feito mais alguns erros de palmatória, mas mesmo assim, ele reclamou a recompensa e recebeu pelo menos 5 beijos que generosamente retribuiu. Em seguida, encaminharam-se para a porta e, pela conversa, percebi que planejavam dar um passeio pela charneca. Ciente de que seria condenado, de não, senão pela boca, pelo coração de Harriet Wershaw, às mais tenebrosas profundezas do inferno, caso expusesse aos seus olhos a minha indesejável presença, sentindo-me maldoso e mesquinho, dei minha volta e procurei refúgio na cozinha. Também nos fundos encontrei o caminho desimpedido e, ao chegar à porta da cozinha, encontrei a minha velha amiga Nellie Jim, sentada a costurar e a cantarolar uma canção, interrompida miúde por ásperas palavras de desdém e intolerância vindas lá de dentro e proferidas em tom muito pouco musical. Preferia 1000 vezes ouvir os dois praguejando desde cedo até a noite do que ter que escutar você cantando. Resingava o indivíduo que estava na cozinha em resposta a algum comentário de Nelly que não conseguia entender. É uma vergonha que eu não possa abrir o livro sagrado sem que vós-me-sê se punha a entoar louvores a Satanás e a toda a ruindade do mundo. Vós-me-sê é uma criatura pecadora e ela é a outra igual. Pobre rapaz, há de perder-se por causa de ambas. Coitado, acrescentou com um resmungo. Estás enfeitiçado, disso eu tenho certeza. Senhor, julgas tu, pois não há lei nem justiça entre os nossos governantes. É verdade, ou então seríamos queimadas na fogueira, não é? Ora, fique quieto e vá lendo a sua Bíblia como um bom cristão e não faça caso de mim. Esta antiga cantiga chama-se As Bodas da Fada Anne e é tão alegre e bonita que até faz pular o pé. A senhora Jean estava prestes a retomar a cantoria quando me aproximei dela. Reconheceu-me no mesmo instante e, pondo-se em pé alvoroçada, exclamou: Ora, bons olhos o vejam, Sr. Lockwood. Então, o que traz por cá? Está tudo fechado na Granja dos Tordos. Devia ter nos avisado. Já dei ordens para prepararem acomodações para mim durante o pouco tempo que ficarei por aqui. Parto amanhã. Mas conte-me, senhora Jim, como a senhora veio parar aqui? Logo depois de o senhor regressar a Londres, Zillah foi embora. Então o senhor Heathcliff mandou me chamar e disse-me para ficar aqui até o senhor voltar. Mas faça o favor de entrar. Vem de Gimmerton? Venho da granja, respondi-lhe. E enquanto me preparo um quarto, quero resolver um assunto com seu patrão, pois tão cedo não terei outra oportunidade. Que assunto? Inquiriu ela, conduzindo-me à sala. O patrão saiu. Eles não devem voltar tão cedo. É sobre o arrendamento, esclareci. Ah, então é com a senhora Heathcliff que terá de falar. Ou melhor, comigo. Ela ainda não aprendeu a tratar dos negócios e sou eu quem tem de fazê-lo no seu lugar, pois não há mais ninguém para isso. Olhei surpreendido. Pelo que vejo, não sabe da morte do Sr. Heathcliff, acrescentou. O Sr. Heathcliff morreu? Exclamei perplexo. Há quanto tempo? Há cerca de 3 meses. Sente-se e dê-me o seu chapéu. Já lhe conto tudo. Mas espere, o senhor ainda não comeu nada. Não, mas não quero nada, obrigado. Tenho uma ceia à minha espera lá na granja. Sente-se a senhora aqui também. Não fazia a mínima ideia de que ele tivesse morrido. Conte-me como tudo se passou. Disse que não espera tão cedo, refere-se aos jovens? Todas as noites ralho com eles por causa desses passeios tardios, mas não me dão a mínima importância. O senhor vai ao menos beber um pouco da nossa cerveja. Vai fazer-lhe bem. Está com o ar muito cansado. Apressou-se a ir buscar a dita cerveja, sem nem me dar tempo de recusar, e ouvi Joseph perguntar resmungando se não era um escândalo dar agora para ter namorados naquela idade e ainda por cima ir encher a caneca na adega do patrão para dar-lhe de beber. Até se sentia envergonhado por ter de assistir calado a tal atrevimento. Ela não lhe deu resposta e voltou daí a instantes com uma caneca de prata transbordando de espuma, cujo conteúdo elogiei com crescente entusiasmo. A seguir, contou-me então do desfecho da saga do Heathcliff, um fim bem estranho, como observou. 15 dias depois de o senhor nos deixar, disse Nelly, fui chamado ao Morro dos Ventos Uivantes. Claro que obedeci com o maior prazer por causa de Catarina. O nosso primeiro encontro entristeceu-me e impressionou-me muito, como ela tinha mudado desde a nossa separação. O Sr. Heathcliff não me explicou as razões que levaram a mudar de ideia acerca da minha vida para cá. Disse apenas que precisava de mim e que já estava farto de ver Catarine pela frente. E que eu passasse os dias na saleta e a convencesse junto a mim, e a conversasse com ela.
e ele bastava ser obrigado a enfrentá-la 1 ou 2 vezes por dia. Catarine mostrou-se satisfeita com a situação e, aos poucos, fui trazendo para cá, às escondidas, livros e outros objetos que antigamente constituíam a sua distração na granja. Sentia-me feliz por termos, finalmente, algum conforto. Mas essa ilusão não durou muito. Catarine, que a princípio parecia contente, não tardou a ficar inquieta e irritável. Por um lado, estava proibida de sair ao jardim e ficava aborrecida de ver-se confinada no espaço tão exíguo à medida que a primavera se aproximava. Por outro, o trabalho da casa obrigava-me a deixá-la sozinha com frequência, e ela queixava-se da solidão. Preferia vir discutir com Joseph na cozinha a ficar em paz no seu isolamento. Eu não me importava com as suas confusões com eles. Porém, Harrington era muitas vezes obrigado a refugiar-se também na cozinha quando o patrão queria ficar sozinho na sala. E embora a princípio ela se afastasse ou não viesse me ajudar nas minhas ocupações sempre que ele entrava, para não ter de falar com ele, e embora Harrington andasse sempre de mau humor e mal-humorado e calado possível, a atitude dela mudou ao fim de algum tempo e ela passou a mostrar-se incapaz de deixá-lo sossegado. Ralhava com ele, criticava sua indolência e sua estupidez e dizia que não sabia como ele podia levar semelhante existência, como era possível que pudesse passar uma noite inteira olhando para o fogo e dormitando. É tal qual um cão, não achas, Ellie? Observou uma vez. Ou um cavalo de tiro. Faz o que lhe mandam. Como é que lhe dão dorme? Mais nada. Que vazio e apagado deve ser o seu espírito. Costumas sonhar, Harrington? E se sonhas, de que são feitos os seus sonhos? Não tens língua? Fitou, mas ele não abriu a boca nem olhou para ela. Talvez, neste momento, esteja sonhando, prosseguiu Catarina. Olha, olha, sacudiu-se todo como faz a Juno. Pergunta-lhe ele. Olha o que o Sr. Harrington vai acabar pedindo ao patrão que a mande lá para cima se continuar a se portar desta maneira. Advertia. Ele não tinha apenas sacudido o corpo, mas também carregado os punhos, como se estivesse tentando usá-los. Eu sei por que razão Harrington nunca abre a boca quando estou na cozinha, exclamou ela certa outra ocasião. Tem medo de que eu escarneça ele. De que te parece, Ellen? Um dia começou a aprender a ler sozinho e só porque eu ri dele, queimou os livros e desistiu. Não achas que foi uma bobagem? Ou não terá sido antes uma maldade sua? Aventei. Diga lá. Talvez eu tenha sido um pouco má, condescendeu, mas nunca imaginei que ele fosse tão tolo. Ouve, Harrington, se eu te der um livro, tu aceitas desta vez? Vou experimentar. Catarina colocou na mão dele o livro que estava lendo. Harrington o atirou longe, ameaçando entre dentes que, se ela não deixasse em paz, torceria seu pescoço. Bom, deixá-lo aqui, anunciou, na gaveta da mesa da cozinha. E agora vou me deitar. Então, antes de sair, pediu-me um sussurro que eu observasse se ele apanharia o livro. O rapaz, no entanto, nem chegou perto da mesa, o que se desiludiu muito quando lhe contei na manhã seguinte. Percebi que ela levantava o mau humor e a constante indolência de Harrington, pois a consciência a acusava de ter desencorajado a sua vontade de se aperfeiçoar. E, de fato, a culpa era toda dela. Porém, usava agora a sua inventividade para remediar o mal que fizera. Enquanto eu passava as roupas ou me ocupava de outras tarefas igualmente estáticas que não podiam fazer na saleta, Catarina ia buscar um livro de leitura agradável e punha-se a ler em voz alta para me distrair. Quando Harrington estava presente, ela interrompia a leitura numa passagem interessante e deixava o livro aberto. Fez isso várias vezes, mas ele, obstinado como uma mula, em vez de morder a isca, ia fumar com Joseph, especialmente nos dias chuvosos. E ali ficavam eles, como dois autômatos, um de cada lado da chaminé. O mais velho era felizmente demasiado surdo para ouvir os disparates maldosos de Catarine, como ele os chamava, e o mais novo fingia não lhe dar atenção. Nas noites amenas, Harrington saía para caçar e Catarina ficava suspirando e bocejando, insistindo comigo para que conversasse com ela. Porém, assim que eu a atendia e começava a falar, ela corria e refugiar-se no pátio ou no jardim, ou, como no último recurso, começava a chorar e declarava-se farta daquela existência sem sentido. O Sr. Heathcliff, cada vez mais arredio, banira Earnshaw dos seus aposentos quase por completo, e devido a um acidente ocorrido no começo de março, o rapaz foi obrigado a passar alguns dias enfiado na cozinha. A espingarda disparara em suas mãos enquanto ele estava nas colinas, e um estilhaço feriu-lhe o braço.
Ele perdera muito sangue até chegar em casa. Por conseguinte, viu-se condenado à tranquilidade da lareira até se recuperar. Nem preciso dizer que para Catarina isso veio a calhar. Passou a detestar ainda mais o próprio quarto, e para poder estar comigo na cozinha, obrigava-se, e eu me obrigava a inventar ocupações para ela aqui embaixo. Capítulo 33. No dia seguinte a essa segunda-feira, estando Urshel ainda incapaz de se entregar às tarefas habituais e tendo por isso ficado dentro de casa, depressa compreendi que já não era possível manter a minha pupila junto de mim como até naquele momento. Veio para baixo antes de mim e saiu para o quintal, onde avistara o primo, às voltas com um trabalho de pouca dificuldade. Porém, quando fui chamá-los para o café da manhã, vi que ela o convencera a limpar uma vasta área de groselhas e mirtilos, e que estavam os dois muito entretidos planejando trazer novas plantas da granja. Fiquei aterrada com a devastação levada a cabo naquela escassa meia hora. Os mirtilos eram as maneiras dos olhos de Joseph, e ele tinha resolvido de repente construir ali no meio do canteiro de flores. Sim, senhor, exclamei. O patrão vai saber disso assim que Joseph descobrir, e que desculpa vão dar para terem tomado tais liberdades com o quintal. Vai ser bom e bonito, ora se vai. Muito se admira, Sr. Harrington, que tenha tido tão pouco siso para fazer uma coisa dessas a pedido dela. Esqueci que eram de Joseph, desculpou Rochelle, muito atrapalhado, mas eu lhe digo que fui eu. Tomávamos sempre as refeições com o Sr. Heathcliff, e eu substituía a minha jovem patroa trinchando a carne e servindo chá. A minha presença à mesa era, por isso, indispensável. Catarina sentava-se geralmente ao meu lado, mas nesse dia foi mais para perto de Hareton, e percebi que não seria mais discreta nas suas afeições do que era na sua hostilidade. Veja lá se não dá demasiada atenção ao seu primo, segredei-lhe quando entramos na sala. Isso vai aborrecer o Sr. Heathcliff e pô-lo furioso com os dois. Não vou dar. Pode deixar. Porém, a primeira coisa que fez foi se aproximar de Harriet e começar a jogar prímulas com um botão de mingau de aveia nele. Ele nem abriu a boca e mal se atrevia a olhá-la. Ela, no entanto, continuou a provocá-lo até ele já não poder conter o riso. Olhei-a muito séria, e ela então se virou para o patrão, que via-se pela cara, estava mais preocupado com outras coisas do que com a presença de Hareton, e pôs-se também muito séria por um instante, observando-o com toda atenção, posto o que se voltou para o outro lado e recomeçou com os disparates, até que Hareton, sem poder mais, deixou escapar uma risada. O Sr. Heathcliff sobressaltou-se. Percorreu uma ápice com os olhos duros os nossos rostos, e Catarine enfrentou com aquele seu olhar nervoso e, não obstante, desafiador que ele tanto abominava. Ainda bem que não está ao meu alcance, exclamou. Que bicho a mordeu para olhar para mim dessa maneira com esses olhos infernais, abaixos, e os que não note mais sua presença. Julguei que já tinha se curado dessa sua mania de rir por tudo e por nada. Fui eu, murmurou Hareton. Que dizes? Perguntou o patrão. Hareton pousou os olhos no prato e não repetiu a confissão. O Sr. Heathcliff fitou-o por um instante e depois, silenciosamente, voltou ao seu café da manhã e à meditação interrompida. Estávamos quase no fim, e os dois jovens já tinham prudentemente se afastado, pelo que não era de prever que mais alguma coisa acontecesse. Eis quando surge Joseph, porta adentro, deixando bem patente pelo lábio trêmulo e o olhar cólero que já tinha detectado a afronta cometida contra seus preciosos apostos. Devia ter visto Kate e o primo no local antes de ter ido inspecioná-lo, pois foi assim que começou, o queixo tremendo como uma vaca a ruminar, tornando impossível entender metade do que dizia. Quero meu dinheiro e vou-me embora. Seria bom morrer onde servi 60 anos, querer levar os meus livros para o sótão e todos os meus trastes e deixar a cozinha para eles, para eu ter paz e sossego. Ia custar deixar o meu canto perto da lareira, mas isso eu ainda fazia. Mas tiraram meu jardim, minha fé. Isso eu não vou aguentar. O senhor que aguente se quiser. Isto para mim não serve, e burro velho não aprende línguas. Antes ir ganhar o pão na estrada de martelo. Calma, idiota, interrompeu Heathcliff. Chega disso. Qual a sua queixa? Olha, que eu não me meto nas tuas brigas com Nelly. Por mim, ela até pode atirar-te num depósito de carvão que não me incomoda em nada. Não foi Nelly, resmungou Joseph. Por ela eu não ia embora. É má como cobras, mas graças a Deus não tem força para roubar a alma de uma pessoa.
Nunca teve boniteza para levar ninguém no bico. É essa sua princesa amaldiçoada que enfeitiçou o rapaz com seus olhos descarados e seus modos atrevidos, até que meu coração se parte. Ele se esqueceu de tudo o que eu fiz por ele, de tudo que lhe dei. E zás, derruba uma fileira inteirinha das melhores groselhas do quintal. E Joseph continuou por aí afora, dando largas às lamentações, dilacerado pela atrocidade acometida e pela ingratidão e loucura de Earnshaw. Acaso o idiota está bêbado? Perguntou o Sr. Heathcliff. Harrington é contigo que ele está se ofendendo? Só arranquei 2 ou 3 arbustos, admitiu o jovem, mas posso voltar a pô-los no lugar. E por que arrancaste? Queremos plantar umas flores ali, explicou. A única culpada sou eu, pois fui eu que pedi que ele fizesse isso. E quem diabo lhe deu autorização para trocar num canto de ramo se fosse esse de lugar? E quem te mandou obedecer? O senhor não devia regatear uns palmos de chão para que eu pudesse enfeitar quando me tirou todas as minhas terras. As suas terras, sua cadela insolente, pois eu nunca te dei nada, você nunca teve nada. E o meu dinheiro também, prosseguiu ela, devolvendo-lhe o olhar irado, ao mesmo tempo que trincava como códia de pão o que restava do seu café da manhã. Silêncio, e as terras de Harrington e o dinheiro dele, continuou temerária moça. Agora eu e Harrington somos amigos e vou contar-lhe tudo o que sei sobre o senhor. O patrão pareceu atordoado por um instante, empalideceu e levantou-se, sempre de olhos postos em Catarine, como um ódio mortal no olhar. Se me bater, Harrington dá cabo do senhor. Por isso é melhor sentar-se. Se Harrington não tirá-la na minha vista, vou mandá-lo para o inferno. Bruxa maldita, como ousa virá-lo contra mim? Fora com ela. Não ouves? Leva-a para a cozinha. Olha que eu vou matá-la, Elendin, se a deixares aparecer outra vez na minha frente. Capítulo 34. Nos dias que se seguiram, aquela noite, o Sr. Heathcliff esquivou-se de encontrar conosco durante as refeições. No entanto, não evitava deliberadamente Hareton e Kate. A aversão que tinha em ceder completamente aos sentimentos que o levava a ausentar-se, apenas uma refeição por dia parecia ser para ele suficiente. Uma noite, depois de toda a família já estar deitada, ouvi-o descer as escadas e sair pela porta da frente. Não o ouvi regressar, e de manhã verifiquei que ainda estava ausente. Foi no fim de abril. O clima estava ameno e agradável. A relva era muito verde, resultado da alternância entre chuva e sol, e as 2 maceirãs anãs do muro do sul estavam cobertas de flor. Depois do café da manhã, Catarina insistiu para que eu fosse buscar uma cadeira e me sentasse com a costura debaixo dos apertos dos fundos da casa, e persuadi Hareton, já completamente refeito do acidente, a cavar e a plantar as flores que comporiam seu pequeno jardim, que, devido às queixas de Joseph, tinha sido transferido para aquele lugar. Estava eu refestelada na minha cadeira, aspirando as fragrâncias primaveris que me envolviam e contemplando o céu azul que me cobria, quando Catarine, que tinha se afastado até a cancela à procura de raízes de prímula para a serradura do canteiro, voltou quase de mãos vazias e nos comunicou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E falou comigo, acrescentou com grande perplexidade. O que ele disse? Perguntou Hareton. Que eu deveria desaparecer da vista dele o mais depressa possível, respondeu ela. Mas estava tão diferente que fiquei parado olhando para ele. Diferente como? Quis saber Hareton. Sei lá, quase alegre e satisfeito. Não, não estava quase, coisa nenhuma. Estava era muito agitado e doido de alegria, disse ela. Então deve ser os passeios noturnos que o estão animando tanto. Comentei, aparentando indiferença, mas sentindo-me, na verdade, tão estupefada quanto ela. E querendo confirmar que o que ela dizia era ou não verdade, pois ver o patrão contente não era coisa que acontecesse todos os dias, arranjei uma desculpa para voltar para dentro. Heathcliff estava à porta, pálido e tremo. Tão obstante, tinha de fato nos olhos um brilho de estranho contentamento que lhe alternava por complexa expressão. Gostaria de comer alguma coisa? Perguntei. Esteve fora a noite toda. Queria ver se descobria por onde ele tinha andado, mas não queria perguntar-lhe diretamente. Não, não estou com fome, respondeu, virando o rosto para o lado e tratando-me com desdém, como se adivinhasse que eu instigava a origem do seu bom humor. Fiquei perplexa, sem saber se não seria um bom momento para lhe fazer alguma advertência. Não me parece boa ideia andar por aí em vez de ficar na cama,
Não é sensato, sobretudo com esta umidade. Ainda apanho uma gripe forte ou as febres. Bem, vejo que se passa alguma coisa. Nada que eu possa resolver, e com o maior prazer, desde que me deixe em paz, replicou. Vá, entre e não me incomodes. Obedeci, e ao passar por ele, reparei que resfolheava como um gato. É isso, disse com os meus botões. Bem por aí, doença. Não consigo imaginar o que andar fazendo. Nessa mesma tarde, sentou-se à mesa para jantar conosco e servi-lhe um prato bem cheio, que ele aceitou como para compensar os jejuns anteriores. Não apanhei nem febre nem gripe, Nelly, frisou ele, aludindo à minha conversa daquela manhã, e estou pronto para fazer as honras à comida que me serves. Pegou a faca e o garfo e preparava-se para começar quando o apetite desapareceu subitamente. Pousou os talheres, olhou ansioso para a janela, levantou-se e saiu. Vimo-lo andar de lá para cá e de cá para lá no quintal enquanto acabávamos de comer. Urshel mencionou que ia lá fora lhe perguntar por que não vinha jantar. Estava convencido de que tínhamos ofendido de alguma maneira. Então, ele vem? Perguntou Catarina quando o primo retornou. Não, respondeu ele. Porém, não está zangado. Parece até muito bem disposto, mas mostrou-se impaciente quando insisti e mandou-me vir para dentro. E para perto de ti também. Disse que se admirava de como eu podia estar interessado na companhia de qualquer outra pessoa. Coloquei o prato dele no fogão para mantê-lo aquecido. Ao fim de 1 ou 2 horas, quando já não havia ninguém na sala, Heathcliff regressou, mas não parecia mais calmo. Sob as sobrancelhas muito negras, exibia ainda a mesma expressão antinatural. Sim, era uma dúvida antinatural. De invulgar contentamento, a mesma lividez e um meio sorriso que deixava entrever-lhe os dentes de quando em vez tremia, não de frio ou de fraqueza, mas como uma corda quando esticada. Parecia mais uma vibração que um tremor. Vou perguntar-lhe o que se passa, pensei. Do contrário, quem haveria de perguntar? E então exclamei. Recebeu boas notícias, Sr. Heathcliff? Parece invulgarmente bem disposto. E quem me traria boas notícias? É a fome que me deixa bem disposto, e pelo visto não vou comer nada. Aqui está o seu jantar. Por que não iria comer? Agora não tenho vontade. Vou esperar a ceia. E ouve bem, Nelly, de uma vez por todas te peço que mantenhas Harrington e a outra longe de mim. Não quero que ninguém me incomode. Quero esta sala só para mim. Existe um novo motivo para bani-los assim? Diga-me, por que está assim tão esquisito, Sr. Heathcliff? Onde passou a noite de ontem? Não pergunto por mera curiosidade, mas era bom eu saber. É por mera curiosidade que pergunto assim, mas vou satisfazê-la. Ontem à noite estive no limiar do inferno. Hoje tenho o meu céu à vista, ao alcance dos olhos. Nem uma jarda nos separa. E agora é melhor ires embora. Se não fores intrometida, não verás nem ouvirás nada que vá te assustar. Varri a lareira, limpei a mesa e me afastei, mais perplexa do que nunca. Ele não voltou a sair da casa naquela tarde, e ninguém perturbou sua solidão até às 8 horas. Altura em que achei bem, e muito bem, por levar a ceia e uma vela, mesmo sem ter sido chamada. Fui encontrá-lo encostado numa das pontas das titupuinhas, mas sem olhar para fora. Tinha o rosto virado para dentro, para a penumbra interior. O fogo estava reduzido a cinzas e a sala respirava um ar úmido e abafado, próprio de uma tarde nevoada e serena, que permitia escutar não apenas o murmúrio da ribeira de Girmeton, mas também o correr das águas sobre os seixos e o seu chapinhar de encontro às pedras maiores que não podia cobrir. Deixei escapar uma exclamação de desagrado quando vi o fogo apagado e comecei a fechar as janelas uma a uma até chegar junto dele. Quer que feche esta também? Perguntei para despertá-lo, pois nem se mexera. A luz da minha vela iluminou o rosto. Ai, Sr. Lockwood, nem imagina o susto que aquela visão fugaz me pregou. Aqueles olhos negros encoados. Sei lá, tudo muito estranho. Aquele sorriso, aquela palidez cadavérica. Não parecia o Sr. Heathcliff, mas um demônio. O meu terror foi tal que bati a vela de encontro à parede, deixando-nos na escuridão. Podes fechar, sim, respondendo em seu tom habitual. Sempre és muito desastrada. Que ideia foi essa de virares a vela na horizontal? Vai, mexe-te, vai buscar outra.
Saí correndo, atordoada de medo, e disse a Joseph: o patrão quer que leve uma vela para ele e que acenda de novo o fogo. Eu não me atrevi a voltar lá. Joseph pôs algumas brasas na pá e foi. Contudo, trouxe-as imediatamente de volta, e ainda a bandeja da ceia na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff estava indo se deitar e não queria comer nada até de manhã. Ouvimo-lo subir as escadas logo a seguir. Porém, não se dirigiu ao quarto habitual. Entrou no da cama de painéis. Como já sabe, a janela desse quarto é suficientemente larga para alguém poder passar. E ocorreu-me que talvez planejasse outro passeio noturno e não queria que suspeitássemos disso. Será ele um lobisomem ou um vampiro? Pensei. Já tinha lido histórias sobre esses horríveis demônios encarnados, mas depois refleti sobre como tinha criado durante a infância e como o vira crescer, e como o acompanhara durante quase toda a vida, e como era absurdo e disparado deixar-me dominar agora por aquela sensação de terror. Mas e de onde ele veio? Aquela coisa negra que um homem bom acolheu sob o seu teto. Segredou-me a superstição quando o sono já me fazia mergulhar na inconsciência. Como se fosse um sonho, comecei então a tentar vislumbrar uma possível ascendência para ele, e retomando as locubrações do estado de vigília, repassei outra vez sua existência, com sombrias modificações, chegando por fim à sua morte e ao enterro, do qual tudo o que me lembro é estar completamente desorientada por ter sido designada a mim a incumbência de ditar uma inscrição para o seu túmulo e ter resolvido consultar o coveiro. Porém, como ele não tinha sobrenome, nem sabíamos a sua idade, e tivemos de nos contentar com uma única palavra, Heathcliff. Essa parte acabou por confirmar-se, pois foi de fato o que tivemos de fazer. Se for ao cemitério, verá que em sua pedra tumular está escrito apenas isso, e também a data da morte. A madrugada resistiu-me o bom senso. Levantei-me e fui até o quintal, assim que raiaram os primeiros alvores, para ver se havia pegadas por baixo da janela. Mas não havia. Ficou em casa, pensei, e hoje já estará bom. Fiz o café da manhã para todos, como de costume, mas disse a Harriet e Catherine que aproveitassem para tomar o deles antes de o patrão descer, pois naquele dia possivelmente ficaria na cama até tarde. Eles, porém, preferiram comer lá fora, à sombra das árvores, e foi lá que lhes preparei uma mesinha. Quando entrei, encontrei o Sr. Heathcliff aqui embaixo. Conversava com Joseph sobre assuntos da lavoura. Dava-lhe instruções precisas e minuciosas, mas falava muito depressa e virava constantemente a cabeça para os lados, com a mesma expressão exaltada da véspera, só que ainda mais acentuada. Quando Joseph saiu da sala, o patrão foi sentar-se no lugar de costume e coloquei à sua frente uma caneca de café. Ele puxou-a mais para si, apoiou os cotovelos na mesa e pôs-se a examinar a parede oposta. Parecia confinar-se a uma determinada zona, percorrendo-a para cima e para baixo com olhos inquietos e faiscantes. E era tal a sua concentração que suspendeu a respiração durante meio minuto. Vamos, exclamei, colocando-lhe um pedaço de pão na mão. Coma isto e beba o café enquanto está quente. Já foi passado há quase uma hora. Não tinha dado pela minha presença e, no entanto, sorria. Preferia vê-lo ranger os dentes a sorrir daquela maneira. Senhor Heathcliff, patrão, pelo amor de Deus, não fique com essa cara de quem viu alguma coisa do outro mundo. Pelo amor de Deus, não grites tanto, retrucou ele. Olhe ali para aquele lado e diz se estamos sós. Claro, foi a minha resposta. Claro que estamos. Contudo, fiz involuntariamente o que ele mandou, como se não tivesse certeza. Enquanto isso, ele afastou parte das coisas do café da manhã, abrindo espaço na mesa. Inclinou-se para a frente para assim poder olhar mais à vontade. Percebi então que não olhava para a parede. Reparei que olhava para qualquer coisa que não estaria a mais de 2 metros de distância e que fosse lá o que fosse, aparentemente lhe transmitia prazer e dor, ou pelo menos assim dava de entender pela sua expressão angustiada e ao mesmo tempo exastiada. O objeto imaginado não se mantinha fixo, pois os olhos dele perseguiam numa incansável vigilância e nunca se desviavam do alvo, nem mesmo quando falava comigo. Em vão o lembrei de que ia já longo o seu jejum, mas se, em resposta aos meus rogos, o meu braço avançava para alguma coisa, se a sua mão se estendia para o pedaço de pão, logo os seus dedos se crispavam antes de agarrá-lo, quedando-se na mesa esquecidos de seu propósito.
Fiquei sentada, qual modelo de paciência, tentando atrair sua atenção e por fim as suas crescentes especulações, até que a certa altura ele se irritou e levantou-se da mesa, perguntando-me por que razão não deixava comer em paz, acrescentando que da próxima vez não precisava esperar, bastava deixar as coisas e ir embora. E com essas palavras saí da mesa, desceu lentamente o caminho do quintal e transpôs a cancela, desaparecendo em seguida. As horas arrastaram-se ansiosas. A noite chegou. Só muito tarde me retirei para o meu quarto e, quando o fiz, não consegui adormecer. Ele voltou quando já passava da meia-noite e, em vez de deitar-se, trancou-se na sala de baixo. Ouvia-o sem saber o que fazer. Finalmente vesti-me e desci as escadas. Já não aguentava ficar ali deitada, torturando a imaginação com temores ansiosos. Conseguia distinguir os incessantes passos do Sr. Heathcliff para cá e para lá, e cada vez quando o silêncio era cortado por um suspiro profundo, melhor dizendo, um gemido. Murmurava também palavras desconexas. A única que eu conseguia distinguir era o nome de Catarine, acompanhado de algumas expressões arrebatadas de dor ou de paixão, ditas como se a destinatária estivesse presente, em tom sussurrado e ardente, e arrancadas das profundezas da alma. Eu não tinha coragem de entrar na sala, mas precisava tirá-lo daquele delírio. Comecei a mexer no fogo da cozinha, remexendo as brasas e apanhando as cinzas. O meu estratagema o atraiu mais depressa do que pensava. Não tardou a abrir a porta, dizendo: Nelly, vem cá. Já é de manhã? Traz uma luz. Então, batendo às 4 horas, respondi: Quer uma luz para levar para cima? Podia ter acendido uma vela aqui no fogo. Não, não quero ir para cima, disse ele. Vem acender o fogo e arruma tudo o que tiveres de arrumar aqui na sala. Primeiro eu tenho de soprar as brasas para animá-las, e só depois posso colocar mais carvão. Assim que o dia romper, manda chamar o Sr. Green. Quero consultá-lo sobre umas questões legais, enquanto ainda tenho cabeça e calma para tratar dessas coisas. Ainda não fiz o testamento nem decidi como dispor dos meus bens. Só queria poder varrê-los da face da terra. Não fale uma coisa dessas, Sr. Heathcliff. Deixe o testamento em paz por agora. Ainda tem muito tempo para se arrepender das muitas injustiças. Nunca esperei vê-lo sofrer dos nervos. E olhe em que limpo estado o senhor está agora, e quase exclusivamente por sua culpa. A maneira como passou estes 3 dias seria suficiente para derrubar um titã. Coma qualquer coisa e vá descansar. Basta olhar-se no espelho para perceber como está parecido das duas coisas. Está com a face encovada como a de um morto de fome, e esses olhos injetados ainda ficam cegos de não pouco dormirem. Não tenho culpa se não consigo comer nem descansar. Assegure-te que não é de propósito, e vou fazê-los assim que puder. É o mesmo que pedires a um homem que debate nas ondas que pare para descansar a 2 metros da praia. Primeiro tenho de chegar, e só então posso descansar. Pensando melhor, deixa para lá o Sr. Green. Quanto a arrepender-me das minhas injustiças, como não cometi nenhuma, não me arrependo de nada. Sou feliz até demais. No entanto, não o suficiente. A felicidade que me salva a alma mata-me o corpo, mas não satisfaz a si própria. Feliz, patrão? Estranha felicidade a sua. Se me ouvisse sem se zangar, eu seria capaz de lhe dar alguns conselhos que fariam do senhor um homem ainda mais feliz. Ah, sim? Então dá teus conselhos. Como sabe, Sr. Heathcliff, desde os 13 anos que o senhor leva uma vida egoísta e pagã. Provavelmente nem abriu uma Bíblia durante todo esse tempo. Deve, por isso, ter se esquecido dos ensinamentos que estão lá e pode não ter tempo agora para procurá-los. Que mal faria mandar buscar alguém, um padre de qualquer religião, não importa qual, que lhe explicasse e mostrasse como errou e se afastou desses preceitos e como vai difícil entrar no céu e não se operar em si uma mudança antes de morrer. Estou mais agradecido que zangado, Nélio, pois vieste lembrar-me a maneira como desejo ser enterrado. Quero ser levado de noite para o cemitério. Tu e Hareton, se quiserem, podem acompanhar-me e verifiquem, sobretudo, se o coveiro segue as minhas instruções quanto aos 2 caixões. Não preciso de padre nem de orações à beira de sepultura. Ouve bem o que te digo. Estou quase entrando no meu céu. O céu dos outros eu não cobiço, nem tem para mim qualquer valor.
Chamei o médico. Quando o médico chegou, bati a porta e tentei abri-la, mas verifiquei que estava trancada. E o Sr. Heathcliff mandou todos para o diabo. Sentia-se melhor e queria ficar sozinho. Assim sendo, o médico foi embora. No dia seguinte, a tarde chegou chuvosa. Na verdade, choveu torrencialmente até raiar nova alvorada. Quando na manhã seguinte fiz como de costume a minha ronda em toda a casa, reparei que a janela do quarto do patrão estava aberta e com as venezianas batendo, deixando entrar a chuva livremente. Não é possível que ele esteja deitado, pensei. Com esta chuva já estaria todo encharcado. Das duas, uma. Ou já se levantou ou já saiu. Mas em vez de fazer conjecturas, o melhor é criar coragem e ir lá ver. Assim que consegui entrar, com a ajuda de outra chave, precipitei-me para abrir os painéis de madeira, pois o quarto estava vazio. Afastei-os para o lado e espreitei. O Sr. Heathcliff jazia de costas. Estremecia ao ver seus olhos tão fixos e tão terríveis. Parecia sorrir também. Nem queria acreditar que estivesse morto, mas tinha o rosto e o pescoço molhados de chuva. Os lençóis e cobertores já espingavam no chão e ele estava perfeitamente imóvel. As portas das trabuínas batiam com força e tinham machucado-lhe a mão, que repousava no peitoril, mas do golpe não escorria sangue, e quando o toquei, todas as dúvidas se dissiparam. Estava morto e já rígido. Tranquei a janela, afastei de sua testa os longos cabelos negros e tentei fechar-lhe os olhos, para fazer desaparecer, se possível, aquele olhar medonho, esgazeado, exultante e quase vivo, antes que mais alguém pudesse vê-lo. Mas os olhos resistiam, como se zombassem dos meus esforços, e zombeteiros eram também os lábios entreabertos e os dentes brancos afiados. Tomada por outro e por um ataque de covardia, gritei chamando Joseph, e que veio arrastado e arrastando os pés, fazendo grande alariado, mas se recusou terminadamente a tocar o cadáver. O diabo levou sua alma, bradava ele, e tanto faz como tanto fez se levar também a carcaça. E olhe como ele parece mal, rindo assim da morte. E o herege do velho o imitou, abrindo um largo sorriso de escárnio. Cheguei a pensar que ia dar pulos em volta da cama, mas logo recuperou a compostura e, caindo de joelhos, ergueu as mãos para os céus e deu graças ao Senhor por ele ter devolvido ao dono legítimo e à justa linhagem o que por direito lhe pertencia. Sentia-me abalada com o nefasto acontecimento, e a minha memória recuou inevitavelmente ao passado, como uma espécie de opressiva tristeza. Mas foi o pobre Harrington o mais prejudicado de todos, o que mais sofreu. Permaneceu junto ao corpo a noite toda, num desespero sentido, chorando, acariciando e beijando o rosto que todos os outros nem se atreviam a olhar, a pranteá-lo, como aquela dor profunda que extravasa naturalmente de um coração generoso, embora duro como aço. O Dr. Kenneth, perplexo, não sabia que doença atribuir à morte do patrão. Omitia o fato de que ele não ter comido nada durante 4 dias, receando que isso pudesse trazer mais complicações. E, aliás, estou convencida de que não fez aquilo de propósito, tinha sido apenas a consequência de sua estranha doença e não a causa. Enterramando-lo, para o escândalo de toda a vizinhança, exatamente como era o seu desejo. O cortejo fúnebre resumiu-se a Urshal, eu própria e o coveiro, além de 6 homens que carregaram o caixão. Os 6 homens foram embora assim que o colocaram na cova, mas nós permanecemos assistindo até ele ser coberto de terra. Harrington, debulhando-lhe em lágrimas, arrancou um punhado de grama e as plantou sobre o montículo de terra, que agora está tão macio e verde como as sepulturas vizinhas, e espero que o seu morador esteja dormindo tão profundamente como os demais. Mas as pessoas da região, se lhes perguntassem, jurariam sobre a Bíblia que ele ainda está por aí. Há quem diga que o encontrou junto à igreja, no meio dos brejos e até dentro desta casa. Fantasias, dirá o Senhor, e digo eu. No entanto, aquele velho ali sentado perto da lareira garante que, desde a morte de Heathcliff, vê ele e ela na janela do quarto das noites de tempestades, e há cerca de um mês aconteceu-me uma coisa muito estranha. Eu ia a caminho da granja certa tarde, por sinal, uma tarde muito carregada, ameaçando trovoada. Ao chegar à encruzilhada do morro, encontrei um garotinho com uma ovelha e 2 cordeiros correndo na frente dele. Ao vê-lo chorando, julguei que os animais fossem rebeldes e se recusassem a ser guiados. Que tens tu, menino?
Perguntei. Está ali o Heathcliff com uma mulher, ali naquele monte. Tenho medo de passar. Eu não vi nada, porém, nem ele nem as ovelhas arredavam ao pé dali, e mandei-os ir por um caminho mais abaixo. Enquanto atravessava sozinho o descampado, o garoto deve ter criado aquele mesmo fantasma, de tanto cismar sobre os disparates que ouvira os pais e os amigos contarem. Seja como for, o certo é que agora não me agrada nada andar sozinha à noite naquela parte, nem ficar sozinha nesta casa soturna. Que hei de fazer? Ficarei contente quando eles resolverem deixá-las e se mudarem para a granja. Vão então morar na granja? Perguntei. Vão sim, respondeu a senhora Dean. Assim que se casarem, o que acontecerá no dia de Ano Novo. E quem ficará aqui? Ora essa. Joseph, para cuidar da casa, e talvez também um criado qualquer para lhe fazer companhia. Ficarão na cozinha e o restante da casa vai ser fechado. Para Gáudio, os fantasmas que acharem por bem vir habitá-la, comentei. Não, Sr. Lockwood, disse Nelly, abanando a cabeça. Creio que os mortos estejam em paz, mas não é bom falar neles com levianidade. Nesse momento ouvimos os gonzos na cancela do quintal. Eram jovens andarilhos que chegavam do passeio. Esses não têm medo de nada, resmunguei, observando-os da janela. Juntos seriam capazes de desbaratar Satanás e todas as suas legiões. Ao vê-los parar na base dos degraus, para olhar a lua mais uma vez, ou melhor, para olharem um para o outro à luz do luar, senti um impulso irresistível de escapar outra vez deles. Assim, meti uma gratificação na mão de Jim e, ignorando os seus comentários quanto à minha falta de cortesia, desapareci pela porta da cozinha no preciso momento em que eles abriram a porta da sala. E teria dado razão a Joseph quando a conduta leviana da colega, se ele felizmente não tivesse me reconhecido como um cavalheiro respeitável ao ouvir o som mavioso da moeda que tiniu aos seus pés. O meu regresso para casa foi demorado, devido ao desvio que fiz pela igreja. Ao olhar para as paredes, verifiquei que 7 meses haviam passado e bastado para a degradação avançar. Muitas eram as janelas que ostentavam negros buracos onde faltavam vidraças. Em vários pontos havia telhas fora do alinhamento que não tardariam a serem arrancadas pelas imperiáveis tempestades de outono. Procurei e não tardei em encontrar as 3 lápides na encosta que desce para a charneca. A do meio, cinzenta e meio enterrada nas urzes, a de Edgar Linton. Por enquanto, apenas coberta pela grama e pelo musgo. A de Heathcliff, ainda nua. Por ali me demorei sob um céu propício, observando as borboletas que esvoaçavam entre as urzes e as campainhas do monte. Ouvindo a brisa suave que de mansinho agitava a relva, perguntando a mim mesmo como seria possível alguém imaginar que macabras deambulações perturbassem o sono dos que ali repousavam na terra tranquila.